Olá, somos estudantes do terceiro ano do ensino médio do campus Vila Velha e estamos apresentando um breve trabalho da disciplina de língua portuguesa sobre a escritora brasileira Cecília Meirelles. Assim, preparamos um vídeo que conta resumidamente sua história e analisa alguns de seus poemas, que são Ou Isto ou Aquilo, Retrato, Despedida, No Mistério do Sem Fim e, por último, Encomendas. Aproveitem o vídeo. Cecília Berenice de Carvalho Meireles, mais popularmente conhecida como Cecília Meirelles, foi uma poetisa, pintora, professora e jornalista brasileira. É considerada uma das maiores vozes líricas da língua portuguesa. Cecília Meirelles é tradicionalmente classificada como autora modernista, mais especificamente da segunda fase. Entretanto, suas obras também apresentam influências simbolistas, românticas e parnasianas. Referente ao seu estilo, é possível perceber a musicalidade em seus escritos. A escritora utiliza técnicas literárias tradicionais para compor seus versos. A estruturação do soneto é um exemplo. É importante ressaltar que são temas constantes retratados nos seus poemas: a morte, o amor, o eterno e o efêmero. A morte se fez presente muito cedo na vida da autora, que perdeu a mãe com apenas 3 anos de idade. Assim, é perceptível quanto a vida pessoal se reflete em suas obras. Ou isso ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce. Ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não conseguir entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. A estrutura do poema apresenta musicalidade e uma escrita simples, com uma linguagem coloquial e com expressões comuns ao diálogo cotidiano. Portanto, aproxima-se do leitor, além de discutir temas universais da vida humana. A perspectiva dicotômica do poema propõe uma vida de escolhas. O eu lírico desabafa e coloca em oposição questões como a vida amorosa e o trabalho, a responsabilidade e a diversão, a privação e a satisfação, a tristeza e a alegria, mas a partir de metáforas e de situações simples da infância. O eu lírico se põe em inquietude, em dúvida, por não saber o que é melhor, com vontade de estar em mais de um lugar, mas as escolhas são inevitáveis e exigem respostas rápidas e a todo momento, sem definir o que é certo e o que é errado, sem uma resposta pronta. Mas a vida exige escolhas que não sejam certas ou erradas, apenas exige que sejam feitas. A privação ou a satisfação, a tristeza ou a alegria, não se sabe qual é o melhor do que o outro, pois depende apenas de si para definir a construção da sua própria vida. Encomenda. Desejo uma fotografia como esta, o Senhor vê? Como esta em que eu sempre me ria no vestido de eterna festa. Como eu tenho a testa sombria, derrame luz na minha testa, mas deixe esta ruga que me empresta um certo ar de sabedoria. Não meta fundos de floresta, nem de arbitrária fantasia. Não, neste espaço em branco que ainda resta, ponha uma cadeira vazia. O poema que acabo de recitar se chama Encomenda, e nela ela sugere liricamente uma situação que esse eu lírico, que no caso é a própria Cecília, né, ela não faz questão de velar isso, sugere uma situação que o eu lírico convoca, né, pede uma fotografia que seja capaz de retratá-la e de identificá-la. É uma poesia um tanto intensa, porque quando se fala da voz que se expressa nesse poema, se confunde com a própria voz da Cecília em sua experiência biográfica.
Com isso, ela vai descrevendo uma imagem importante que essa fotografia necessita ter para que possa passar uma imagem de alegria, de transmitir e expressar felicidade. E provavelmente seria uma foto remota de algum álbum que ela flagra, o momento em que a alegria e o sorriso pode ser expresso ali. Só que logo em seguida ela diz que possui a testa sombria, frustrando um pouco esse plano inicial, né, de revelação da alegria e tudo mais. Então ela pede que derrame luz na testa dela para cessar essas sombras. E sugere ainda que essas sombras seriam amarguras carregadas com ela ao longo do tempo. Só que, não obstante, ela adverte: deixe essa ruga que me empresta um certo ar de sabedoria. Quando ela fala da sabedoria que essas rugas revelam, parece que ela está querendo dizer que, tipo, que o tempo deixou essas marcas sombrias que devem ser disfarçadas, mas as rugas são edificantes de um ser que construiu no compasso do tempo e nos desafios que ela teve que enfrentar quanto ser humano, entende? Então, quando ela termina de arrematar o texto, ela diz: não meta fundos de florestas nem de arbitrária fantasia. Ou seja, ela não quer disfarçar aquilo que ela precisa deixar como legado na imagem. Ela ainda coloca uma marca que ainda não conseguiria disfarçar como disfarçou as sombras ou como assumiu com as rugas. Ela também precisa apresentar a solidão constante, pedindo para que se coloque uma cadeira vazia no espaço que ainda resta ali nessa imagem. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? O título do poema evoca uma figura imóvel no tempo e no espaço. É possível se notar a decadência tanto na aparência física quanto na psicológica, apresentando uma angústia existencial interior, que é motivada pela noção da passagem do tempo. Noção esta que se mostra tardia no trecho Eu não me dei por esta mudança. Observa-se no poema sentimentos de solidão e melancolia, que já são característicos da poética de Cecília. A velhice é notada quando o corpo se degenera, e o movimento apresentado nos versos acompanha o decorrer dos dias, no sentido da vida para a morte, como no trecho A mão que perde a força se torna fria e morta. Ao final do poema, sintetiza-se uma profunda reflexão existencial, onde se perdeu a essência do eu lírico. No mistério do sem-fim. No mistério do sem-fim, equilibra-se um planeta. E no planeta, um jardim. E no jardim, um canteiro. E no canteiro, uma violeta. E sobre ela, o dia inteiro, entre o planeta e o sem-fim, a asa de uma borboleta. O poema apresenta uma linguagem simples e de fácil entendimento. A única metáfora utilizada é em relação ao universo, que no poema a autora retrata como sem fim. Cada verso possui o mesmo tamanho e temos a presença de rimas, sons parecidos ao final dos versos, como em sem fim e jardim, canteiro, inteiro, planeta e borboleta. Apresenta também uma graduação, como uma aproximação, ficando cada vez mais específico. Sem fim, planeta, jardim, canteiro e violeta. Essa limitação do espaço contrasta com o infinito sugerido em alguns versos. No sexto verso, a gente também tem indicador de tempo, o dia inteiro, que expressa permanência, conectando assim tempo e espaço, já que ambos são sem fim. A asa da borboleta no verso final pode significar diversas coisas: fragilidade, beleza e transformação, como a da lagarta em borboleta. E como ela se equilibra entre o planeta e o sem fim,
É ela que conecta o espaço finito, planeta, jardim e canteiro, ao espaço infinito, o sem fim, tornando todos os elementos coerentes através da sua fragilidade, possibilidade de transformação em beleza, mostrando que, além do infinito, a beleza também é encontrada nas pequenas coisas, como nas asas de uma borboleta. Despedida. Por mim e por vós e por mais aquilo, que está onde as outras coisas nunca estão. Deixa o mar bravo e o céu tranquilo. Quero solidão. Meu caminho é sem marco, sem passagem. E como o conheces? Me perguntarão. Por não ter palavras, por não ter imagens, nenhum inimigo e nenhum amigo. Que procuras tudo, que desejas nada. Viajo sozinho com o meu coração. Não ando perdida, mas desencontrada. Levo o meu rumo na minha mão. A memória voou da minha fronte. Voou meu amor, minha imaginação. Talvez eu morra antes do horizonte. Memória, amor e o resto, onde estarão? Deixa aqui meu corpo, entre o sol e a terra. Beijo-te, corpo meu, tudo desilusão. Estandarte triste de uma estranha guerra. Quero solidão. O eu lírico busca solidão, mas o caminho da solidão é um caminho vazio. Toma-se esse caminho não por desejo de algo, mas pela procura de tudo. Possibilidade de liberdade, um domínio sobre o próprio rumo, por exemplo. Para isso, abandona-se as memórias, aquilo que se entende por sentimentos, a sua identidade e o próprio corpo. Dá-se indicação à morte como libertação, um caminho que não se conhece, mas que, segundo o eu lírico, é o início, ponto de partida. Apesar de não apresentar características marcantes de nenhuma escola literária, o poema expressa a quebra da linguagem culta, exibindo a simplicidade, aproximando-se da proposta modernista. O tema é profundamente intimista e mórbido, falando muitas vezes da procura da morte como libertação. A partir do que vimos sobre a análise dos poemas de Cecília Meirelles, propomos uma questão sobre as principais características da linguagem em suas obras. Vamos tentar resolvê-la. Muito bem, sabemos que a linguagem utilizada por Cecília é simples, mas obedece às normas da língua, além de apresentar metáforas que vinculam temas a símbolos e estabelecem uma sequência de ideias. A estrutura é variável entre seus poemas, mantendo-se a simplicidade dos versos, além da musicalidade. Portanto, a alternativa correta é a letra C. A segunda questão, retirada do Enem de 2012, aborda uma reflexão acerca do papel da linguagem na perspectiva de Cecília. A partir do que podemos ver no poema, as palavras em sua potência expressam fúria, amor, calúnia, possibilitam a liberdade e abrem caminho para mudanças. Desse modo, podemos dizer que a alternativa B se mostra como correta.